Simbora para mais uma aula aí com o seu professor Célio Fernandes. Vamos com tudo. Então, hoje vou falar sobre as virtudes. Vou falar sobre um pensamento lá da antiguidade do grego Aristóteles, ações voluntárias e involuntárias. Essa aí vai estar no curso online, no projeto digital. O que é isso? Primeiro, racional. Segundo, emocional. A primeira coisa é o quê? Entender que as virtudes se relacionam com as paixões e ações, e as paixões e ações são voluntárias ou involuntárias. Então, entender isso, entender que as virtudes elas se relacionam com as paixões e ações, e as paixões e ações elas são voluntárias ou involuntárias. As ações involuntárias são o quê? São aquelas que ocorrem pela compulsão, compulsivo, né? Você é uma pessoa compulsiva, ou agir por compulsão é isso, agir pelo impulso, pelo momento, ou ignorância. Ignorância pode ser entendida aqui pela falta de conhecimento, cuja causa encontra-se o que? Fora, e não dentro de si. Por isso que é importante se conhecer de nós, e nada contribui para aquele que age. Ou seja, essas ações elas, involuntárias, ela nada vai contribuir para aquele que age, para o dono da ação. As ações voluntárias são as que correm de maneira deliberadamente. A causa está dentro de nós. Esta está igualmente a fazê-las ou não a fazer. Eu escolho fazer ou não fazer essas ações. E há aquelas ações que não merecem louvor, nem perdão. E é isso. Por exemplo, sentimentos e motivos forçam muitas vezes ações absurdas. Quantas vezes, seus sentimentos e os motivos, que levam você a ter o desejo de fazer alguma coisa, de fazer algo, de tomar uma decisão, Cara, dá vontade de fazer isso, porque você está sentindo aquilo, que está no seu coração ali, parece que está circulando no seu sangue, na sua mente, te leva a um motivo, te leva a uma motivação. Por que coisas ruins acontecem? Sentimentos e motivo que forçam muitas vezes ações absurdas na sua vida. E essas situações se encontram o quê? Nas circunstâncias que ocorreram, que aconteceram, que são exterior ao agente. Isso ocorre que quando você é também forçado a agir. Imagine, muitas vezes você é forçado a agir, muitas vezes as pessoas são forçadas a agir devido às circunstâncias, e que vai levar o que? Às ações absurdas, às situações catastróficas. Tudo que se faz por ignorância no sentido de falta de conhecimento, só produz o que? Dor e arrependimento. Mas faz parte da vida. E isso é o que? Involuntário. Ninguém escolhe sentir dor e sofrimento. É ignorância, é falta de conhecimento, falta de instrução, de estar instruído. Mas aquele que age por ignorância e não se aflige, não se assusta, não pesa na sua consciência em absoluto, não agiu, não se aflige em absoluto, não agiu voluntariamente, visto que se eu entendo ignorância pela falta de conhecimento, não sabia o que fazia, mas também não agiu involuntariamente, já que não lhe causou dor alguma. Ou seja, é importante o quê? Diferenciar a ação por ignorância de agir na ignorância. A ação por ignorância é a falta de conhecimento. Agir na ignorância já é agir
voluntariamente. É agir consciente, dentro da ignorância, por arrogância, por raiva, por ódio, também, né? Consciente, às vezes, muitas das vezes. Por exemplo, agir embriagado ou enfurecido é agir não em resultado da ignorância, mas sem conhecimento do que faz. Sem conhecimento do que faz. Pode ser um exemplo. É agir o quê? Está agindo na ignorância, dentro da ignorância. Está agindo na ignorância. Conclusão. O involuntário é considerado doloroso, mas o que está de acordo com o apetite é agradável. O involuntário é considerado doloroso, mas o que está de acordo com o apetite é agradável. Aquilo que te dá prazer, né? Aquilo que é involuntário, que você não consegue realmente controlar, né? Que é por instinto, você está agindo ali pelo instinto, pela emoção, pela paixão, é agradável, acaba sendo agradável. Por exemplo, o exame da escolha, né? A análise da escolha. A escolha está ligada estritamente à virtude, mais do que às ações, pois ela é o que? Determinante. Exemplo, tanto as crianças como os animais participam da ação voluntária, porém não da escolha. E embora chamemos voluntários os atos praticados sob o impulso do momento, não dizemos que foram escolhidos, tá? A gente está dando um exemplo aqui, estou dando um exemplo aqui dos animais, das crianças, né? Eles agem voluntariamente, no caso aqui por impulso do momento, mas não se pode dizer que realmente foi uma escolha, não foi um exame, teve uma análise da escolha, porque a escolha está ligada estritamente à virtude, né? Mais do que às ações, pois ela é determinante na vida. Ou seja, a escolha ela não pode visar as coisas impossíveis, né? Não posso escolher coisas impossíveis. E quem declarasse escolhê-las passaria por tolo e ridículo, mas pode-se desejar o impossível, tá? Não posso escolher coisas impossíveis, mas posso desejar. Por exemplo, desejar a imortalidade. Além disso, o desejo relaciona-se com o fim, a escolha com os meios pelos quais você pode alcançar aquele objetivo, os meios pelo qual eu posso alcançar a virtude, alcançar a felicidade. O desejo está relacionado com o fim, né? A imortalidade, por exemplo. Por exemplo, desejamos gozar saúde, mas escolhemos os atos que nos tornarão sadios. Eu desejo saúde, para isso eu escolho atitudes, atos que vão me deixar saudáveis, sadios, fazer exercícios, se alimentar bem, ter uma rotina, dormir nos horários certos, corretos, para ter energia e disposição para as atividades do dia seguinte. Ou seja, desejamos ser felizes e confessamos tal desejo. Desejo ser feliz. Quem é que não quer ser feliz? Pois, de um modo geral, a escolha parece relacionar-se com as coisas que estão no nosso poder. Eu desejo ser feliz, então eu escolho fazer coisas que vão me tornar, que vão me deixar feliz, que vão me levar à felicidade, né? Ou seja, as escolhas, né, se relacionam com as coisas que estão em nosso poder, com aquilo que eu posso fazer. O que nunca se pode deixar de fazer diante desse contexto aí, das ações voluntárias e involuntárias em Aristóteles. Segundo ele, ou seja, nunca ignorar quem ele próprio é. Nunca ignorar quem eu sou. Não se ignora quem você é, né? Fique sempre alerta e atento, né? E
analise quem você é, quem próprio, quem eu sou realmente, né? Pois como é possível desconhecer a si mesmo, né? E é super possível, né? Porque eu estou falando aqui de um pensamento lá da antiguidade, 3.400 anos atrás, aproximadamente, isso. E hoje em dia, na contemporaneidade, o processo é outro, né? Se conhecer é uma virtude, é uma qualidade, é quase que um diferencial na vida do ser humano na contemporaneidade. Nunca ignorar o que está fazendo, nunca ignorar, né? Sempre estar atento, né, àquilo que você está fazendo. Você que está em vigília. E sobre que coisas, pessoas está agindo. É uma tarefa bem árdua. Às vezes também, qual é o instrumento que usa e com que fim? Exemplo, com a finalidade. Qual a finalidade? Ser feliz. Aqui é realizar sonhos, é crescer intelectualmente, se desenvolver, se qualificar profissionalmente, encontrar propósito de vida. É isso, então, é estar atento a isso, é ter isso sempre em mente, né? Estar sempre com aquilo na cabeça, estar sempre em mente, sempre com aquele propósito, né? Sempre em busca da felicidade, em realizar sonhos, em construir, em crescer, né, intelectualmente, encontrar realmente um propósito ali da vida. Saber de que maneira está agindo, com virtude ou com vícios. Eu estou agindo com virtude ou com vício? Será que eu estou certo ou estou errado? Né? Dentro daquilo que eu estou fazendo, dentro do projeto. Fazer autoanálise, né? Fazer essa autoanálise, né? Esse exame das nossas ações, das nossas escolhas, das ações voluntárias e involuntárias. É possível fazer tudo isso realmente? Possível sim, né? Tudo é possível, né? A não ser que não possa usar a sua razão, se você for realmente deficiente, ou seja, um louco, né? A não ser que seja. Tudo bem, cada um está dentro de determinadas condições. Pode ser que eu me desgaste, canse mais rápido, né? E o outro tenha mais disposição, dando um exemplo. Mas, ou seja, se organize, utilize o seu tempo, a sua energia da melhor maneira possível, dentro daquele tempo, dentro de sua disposição, dentro daquilo que é possível você fazer. É possível fazer tudo isso, né, com organização e com as condições também que você tem, dentro das suas condições também. É isso, é possível fazer tudo isso, a não ser que você não possa usar a sua razão, seu intelecto, sua cabeça, sua mente, né, seu conhecimento, suas experiências, né? O que você tem experiência? O que você já viveu até aqui? O que você já alcançou? Qual é a sua história? O que você já passou? O que você tem de experiência, né? Entregue a sua experiência, né? A gente sempre tem alguma coisa para entregar, alguma coisa para ensinar, alguma coisa para passar. A ignorância, ela pode relacionar-se com qualquer circunstância do ato, falando de ação, de escolha, sobretudo se ignora os pontos mais importantes, a finalidade do ato. Qual é a finalidade do ato? Por isso a importância de agir de forma voluntária, pois o princípio motor se encontra na própria pessoa. Agir voluntariamente, eu estou fazendo essas escolhas, eu estou agindo dentro da minha razão, com as minhas escolhas, dentro do meu propósito, do meu projeto, né, em busca da felicidade, por exemplo. Por isso é importante, a ação voluntária é importante, pois o princípio motor se encontra na própria pessoa. Então eu preciso me conhecer realmente, saber o que eu quero, né? O que eu quero? Eu quero trabalhar para os outros, né? Eu poderia estar trabalhando aí para os outros, ganhando diária, conseguindo um dinheiro no momento. Ou realmente eu quero trabalhar para mim, eu quero construir uma história diferente, né?
Então, tem que escolha, é se arriscar. Tem que arriscar, né? Não adianta. Se arrisque, tem um propósito. O que está em jogo? A sua vida, sua felicidade, né? Ou seja, é agir de forma consciente, prevendo o que vem logo depois. O que está lá na frente? O que eu estou enxergando lá no futuro? Quais são as possibilidades? É possível, né? Quais são as portas que eu tenho que abrir, né? O não, já temos, toda hora a gente tem um não na nossa, tem que bater na porta, não, a porta está fechada, não vou deixar entrar. O não a gente já tem o tempo todo. Então o que a gente tem que buscar? O que a gente tem que enxergar lá? A gente tem que buscar o sim, né? A gente tem que visualizar o que vem logo depois, ou seja, é agir de forma consciente, é prever o que vem depois, o que tem lá na frente, o que eu estou fazendo aqui agora que tem a possibilidade de eu colher lá na frente. Eu estou agindo com consciência, com razão, estou fazendo a escolha certa? Tá. Tudo bem, então, estamos todos dentro do jogo das possibilidades. Posso errar também, e cometo erros, gente. O ser humano erra bastante, mas a intenção é o quê? É acertar, é fazer o certo. A vontade é de acertar muito. Então é isso, é agir de forma consciente, é prever o que vem logo depois da causa, ou seja, qual é o efeito da ação, qual vai ser o efeito dessa ação, dessas atitudes, das escolhas que são feitas voluntariamente, pensada. Agir, né? Agora agir involuntariamente, agir pelo impulso, pelas emoções, né? Negativa é agir mal, de maneira errada também, né? Agir por instinto também, agir pelas emoções é agir pelo instinto, né? Caraca, as emoções elas nos dominam realmente, não tem jeito. Elas nos dominam, as paixões, as emoções elas têm um domínio gigantesco, cara. Por quê? Você já tem disposição para aquilo, você já está disposto para aquilo, você já fez, você vai fazendo aquilo, né? Você vai criando uma disposição para aquilo, uma energia para aquilo. Eu vou utilizando a razão, a racionalidade, eu vou construir uma disposição para agir de maneira racional, para agir com o pensamento, para agir com a racionalidade. Então, eu tenho hábitos, né? Quais são os meus hábitos? Os hábitos de agir por instinto, por emoções, por paixões. Então eu vou ter uma disposição para isso. E qual é se eu tenho um hábito de agir com o pensamento, com a racionalidade, de fazer exames, de analisar, eu vou ter uma disposição para fazer as escolhas de maneira racionais. Então é isso. Então agir voluntariamente e agir involuntariamente vai depender dos seus hábitos. Quais são os hábitos que você tem? O que você aplica no dia a dia? O que você faz no dia a dia? Agir voluntariamente é isso, é agir pelo impulso, pelas emoções, né? Ou seja, e isso gera o que? Arrependimento da maioria das vezes. São atos que não merecem qualificação, mas sim perdão, se for capaz de perdoar. Se você tiver essa capacidade de perdoar. Então, agir voluntariamente por meio das escolhas. Então, agir de maneira voluntária é agir utilizando a razão, é agir de maneira consciente, é agir de maneira inteligente, de maneira inteligível, é aprender a qualificar e determinar o que devemos desejar. Por exemplo, a saúde. O que eu devo desejar? A saúde, a instrução, uma vida feliz. É isso que eu tenho que aprender a desejar. Agora, se eu me programo através dos meus hábitos, do meu discurso, a desejar aquilo que é ruim, que é nocivo, que é negativo, eu vou construir uma programação mental, neural, né, que vai me levar a coisas ruins, a coisas negativas. Eu vou atrair aquilo que eu desejo também de determinada maneira. Então, agir voluntariamente é agir por meio de escolhas, é saber escolher. Você só vai saber escolher de acordo com aquilo que está na sua mente, de acordo com aquilo que você está pensando no momento, naquilo que você acredita. Nunca se deve confundir escolha com opinião.
tá? Opinião é doxa, é aparência, tá? É ilusão, é aquilo que parece ser, né? Sempre se distingue por ser verdade ou fake news. A fake hoje já tem um conceito bem complexo. E a escolha, acima de tudo, por ter bondade nela e maldade. Você sempre vai analisar a escolha, a minha escolha, por ter bondade nela ou porque ela tem alguma maldade. Por que aquela pessoa fez aquelas escolhas? Ou seja, você vai analisar, é porque existe bondade nela, existe maldade naquela escolha. É isso que vai definir o nosso caráter, é isso que constrói o nosso caráter, né? É escolhê-lo, é escolher o que é bom ou é escolher o que é mal. Essas duas causas vão determinar muita coisa nas nossas vidas. Então, o importante é o que? Ser cauteloso, é ter cuidado com elas, é estar atento a elas. Deve-se ter o que em mente o quê? Que a escolha deve ser feita em vista de um objetivo, de um propósito conveniente, e nunca se aproveitar da situação porque é conveniente, e sim porque se tem um objetivo, fazer as escolhas que eu faço tem um objetivo, tem um propósito, vai ajudar alguém, vai fazer a diferença na vida de alguém, né? E isso é importante pensar e refletir a respeito das ações, das nossas escolhas, seja elas voluntárias ou involuntárias. Tem uma tomada de consciência realmente, né? Você ter consciência do que você está fazendo, do que você vai fazer. Deve ter sim em mente que as escolhas devem ser feitas em vista de um objetivo, de um propósito, realmente. Mas também é importante saber que nós fazemos escolhas que são voluntárias, que são por meio da razão, da racionalidade, que fazemos também muitas escolhas que são involuntárias, por ignorância, por falta de conhecimento, porque agimos pelo momento, pelo impulso, pelas paixões, pelas emoções, porque o ser humano é isso, é emoção, é paixão, e agimos muito por essas características, pela percepção, pelas emoções, pelas paixões, fazendo muitas escolhas que são baseadas nisso, né? Tomamos por meio dos nossos sentimentos, às vezes, muitas das vezes. Escolhas e opiniões. Não é todo mundo que passa a fazer as melhores escolhas. Não é uma minoria. Geralmente fazemos muitas escolhas que são erradas, que não vão nos levar a lugar nenhum, que não vão transformar a nossa vida em nada. Ou seja, fazer as melhores escolhas e sustentar as melhores opiniões, porque padecem o quê? De vícios. Os vícios nos levam a fazer escolhas que são erradas, que não são construtivas nas nossas vidas. Ou seja, padecemos dos vícios. Ou seja, o que você mais tem? Vícios ou virtudes? Qualidades ou defeitos? Quando temos mais defeitos que qualidades, fazemos mais escolhas, né, e não sustentamos os nossos argumentos, nossas opiniões, ou seja, nos impedem de praticar o que a instrução aponta. Então o que você tem que mudar? Você tem que mudar os seus vícios, tem que transformar os seus vícios em virtudes, você tem que transformar os seus hábitos, porque o hábito é uma lei, é uma regra que realmente determina quem é que você vai ser, aonde é que você vai chegar. Seus hábitos, as suas práticas, as suas ações, suas escolhas, seus hábitos constroem a disposição que você tem hoje. O que você é hoje, você é os seus hábitos, é o que você costuma fazer. Os seus hábitos constroem o quê? Os seus vícios ou suas virtudes, as suas qualidades ou os seus defeitos. Isso é você.
Como ter confiança na sua capacidade de decidir? Caramba, isso é o top do top, né? Como é que eu vou ter confiança na minha capacidade de agir se eu não sei como agir? Se eu não tenho confiança em mim mesmo? Se eu não sei se eu estou fazendo as escolhas corretas? Né? Se eu estou agindo por emoção, por paixão, se eu não estou agindo com racionalidade, com inteligência, com expertise, como é que eu vou ter confiança? Como é que você vai ter confiança? Então, o que o Aristóteles nos fala? É deliberando, pensando a respeito dos meios. Quais são os meios? O que é que eu vou utilizar para alcançar o meu objetivo? Para alcançar o meu propósito? O que é que eu vou utilizar? O que é que eu vou usar? Não é? E é isso é importante. Como é que eu vou ter confiança realmente, né, nisso aí? Como é que eu vou ter confiança na capacidade de agir? Então, repito, deliberando, pensando a respeito dos meios para se alcançar o objetivo. Quais são os meios, as estratégias, né? Por exemplo, eu vou para o Rio de Janeiro, então eu tenho que comprar uma passagem. Qual é o ônibus que eu vou pegar? Qual é o hotel que eu vou ficar? Aonde é que eu vou almoçar? Então é isso. Então, ter confiança na capacidade de agir é deliberar, é pensar a respeito dos meios, das passagens, do caminho que eu vou percorrer até alcançar o meu objetivo, essa estratégia. Isso é também, está dentro do projeto de vida, né? É ter uma finalidade estabelecida e considerar quais os meios e maneira para poder se chegar ao resultado. Se encontrar vários meios, o melhor, o mais rápido e o mais eficaz é que vai levar a essa mudança, a essa transformação de vida que você quer chegar, você quer alcançar. Porém, se enxergarmos a uma impossibilidade, devemos o que? Renunciar, por exemplo, né? Devemos voltar atrás, ou seja, chegamos numa impossibilidade, devemos renunciar a tudo aquilo. Por exemplo, preciso de dinheiro e não existe maneira de conseguir, mas se for possível e realizável, não se deve medir esforços, pois tudo que precisamos está em nós mesmos, para poder alcançar, para podermos conseguirmos, certo? Então, é isso. Se não é possível, recue, renuncie. Se for possível, não mida esforços para alcançar seu objetivo, seu propósito, seus sonhos, tá bom? Nunca é tarde, não importe o momento que você esteja começando, né? O momento que vamos começar. Qual é o resultado de uma deliberação, de uma reflexão? Qual é o resultado? Fazer uma escolha de acordo com o que foi pensado é o objetivo da escolha. Fazer a escolha de acordo com o que foi pensado, que foi raciocinado. Esse é o resultado de uma reflexão, de uma deliberação. É o objetivo da escolha. Ou seja, deve estar ao alcance do possível, do que é possível, tá? O objetivo de uma escolha é um bem, tá? Certo? Eu vou fazer uma escolha, ou seja, a finalidade, o objetivo é um bem. Isso vai me levar a um bem, a alguma coisa boa, um bem para si mesmo. Porém, cada disposição de caráter que é construída tem suas próprias ideias do que é bom e ruim para si. O que é bom para mim, né, não significa que é bom para o outro, né? Ou seja, vai ser de acordo com o que você construiu, né?
nos seus vícios ou nas suas virtudes. O que é uma pessoa que tem uma disposição de caráter, de vícios, defeituosa, o que vai ser bom para ela não vai ser bom para aquela pessoa que tem que construir uma disposição de caráter, de virtude, de qualidade, de boas ações, sabe fazer as coisas corretas. Então ficar atento a isso aí. O objetivo de uma escolha é um bem, um fim para si mesmo, porém cada disposição de caráter tem suas próprias ideias do que é bom e ruim para si. As virtudes estão em nosso poder de ação, do mesmo modo os vícios estão no nosso poder de ação, pois depende de nós agir quanto não agir, depende de nós praticar atos nobres ou vis, depende de nós sermos virtuosos ou não, ou seja, depende da minha capacidade, da minha disposição de agir realmente diante da vida, das circunstâncias, né, das dificuldades, dos problemas que chegam até mim. Ou seja, por isso as pessoas são punidas, por ignorarem quaisquer prescrições das leis, quando a todos cumpre conhecê-las. Em todos os casos em que a ignorância esteja atribuída à negligência, nesse caso sim, né? Ou seja, as pessoas são punidas quando a ignorância está atribuída à negligência, quando você é negligente, né? Você negligencia alguma coisa ou algum fato, alguma situação. Então, pois já vivenciei, né, situações em que a pessoa tem a informação que resolveria, né, o problema, e a mesma pessoa escolhe o quê? Não orientar, seja numa questão de saúde, que pode até custar a vida de uma pessoa, uma questão de vida ou morte, seja nela qual for. Às vezes as pessoas simplesmente escolhem, né, escolhem o que é mal. As pessoas escolhem a maldade. A maldade no mundo é gigantesca, né, realmente. E é isso. Isso é perigoso, né? Perigoso, porque são escolhas, fazemos escolhas. E às vezes fazemos escolhas ruins, fazemos as péssimas escolhas. Imagine aí, né? A pessoa tem como orientar o outro, tem como, né, passar informação, tem como passar o conhecimento, e mesmo assim age com negligência, né? E é o que acontece muito, né? Acontece demais, não deveria ser assim, mas acontece. E aí? O que fazer diante disso aí? Então, tá assim, as pessoas estão assim, agem dessa forma. Ou seja, não se esqueçam que a negligência é crime. Negligência é crime, não é novidade, mas você se torna responsável pela vida indolente que leva, tenha consciência ou não, né? Você se torna responsável por se tornar uma pessoa dessa espécie, você se torna responsável por se tornar uma pessoa injusta, intolerante, arrogante e que burla o próximo. Queira você não, palavras do Aristóteles, você se torna responsável pela vida indolente que você leva, que você tem. Você é o único responsável pela vida que você tem. Doa quem doer, não importa. Você é responsável pelos seus resultados, queira você ou não, né? E é isso. Ou seja, é pelo exercício dessas práticas voluntárias, é dessas situações particulares que vivemos, que percebemos as disposições de caráter das pessoas, e que nunca devemos crer que a pessoa que age injustamente não deseja ser injusto. A pessoa que age de maneira injustamente, ela quer ser injusta. A injustiça, a maldade, ela está agindo de maneira má. É pelo exercício dessas práticas voluntárias também, né? Tem gente que pratica o mal conscientemente, dessas situações particulares que vivemos e que percebemos. As disposições de caráter, elas vão sendo criadas a partir disso, das escolhas, voluntárias ou involuntárias também, né? Essas pessoas viram as costas para os princípios corretos que se encontram nelas mesmas, que se encontram na razão, na racionalidade. A razão,
elas seguem leis, né, do universo, da consciência, do que é certo. Todo mundo sabe o que é bom, mesmo seja lá qual seja o nível de inteligência que ela esteja, né, ou no nível de ignorância que ela esteja, ela sabe o que é o mal, o que é o bem, o que é certo, o que é o errado, porque a consciência, a razão, esses princípios estão em nós mesmos. Ou seja, e essas pessoas, o que? Elas viram as costas, simplesmente viram as costas para esses princípios que se encontram nelas mesmas, né, de não se tornarem seres dessas espécies. Ninguém nos condena por sermos fracos, inválidos por nascença, mas sim por consequência de embriaguez ou de intemperança, ou por consequência dos nossos vícios, dos nossos erros. Os vícios do corpo muitas vezes nos condenam e são censurados e devem depender exclusivamente, né, de nós, ou seja, devem depender exclusivamente de nós, né, de devermos controlá-los na medida certa. Se cada homem for responsável pela sua disposição de ânimos, será também pelo que aparenta ser, sendo que o fim que visa alcançar corresponde ao quê? Ao seu caráter. Aquilo que você alcançar vai corresponder à sua disposição de caráter, às suas virtudes, aos seus vícios. Se não fosse assim, ninguém seria responsável pelos seus atos, ou seja, todos estariam agindo por ignorância do fim, dentro da ignorância, por falta de conhecimento, né, também. Sexto sentido. O que é o sexto sentido? Saber enxergar o futuro, né, saber ser uma pessoa de visão, né, ou o fim que se deseja alcançar, não depende da escolha, e sim deste sentido do qual nascemos e já viemos com essa função que deve ser trabalhada e lapidada para julgar com acerto e escolher o que é verdadeiramente bom e o que gere o bem, né? E o que há de mais nobre no que nos foi dado ao nascer. Ser dotado dessa qualidade é o que nos deixa mais próximo da perfeição. É o sexto sentido, saber enxergar o futuro. Saber enxergar o futuro é ter um sexto sentido. Ou seja, saber fazer as escolhas corretas é saber usar o sexto sentido. No homem está igualmente aquilo que depende dele próprio, em seus atos, para a virtude ou para os vícios, pois reafirmo que as virtudes são voluntárias, por sermos responsáveis pela nossa disposição de caráter, e o mesmo se aplica aos vícios. Sou porque construí meu caráter de acordo às minhas virtudes ou de acordo com os meus vícios. Visão geral da virtude. Ou seja, é demonstrado que são meios, né, foi demonstrado aqui que são meios e disposições de caráter, e que tendem por sua natureza, né, para a prática de atos nobres. Essas ações são voluntárias e seguem a prescrição da regra justa, de você ser justo, da medida correta, da medida justa, dentro da ação. A coragem, né, ser destemido, a temperança, a confiança, o temor, o respeito, são exemplos de várias virtudes que devem ser usadas em determinada medida, na medida correta, na medida justa. Tudo, né? Ou seja, as nossas ações têm a medida correta para as ações. Assim como você vai fazer uma comida, tem uma quantidade correta de água, de sal que você tem que ter colocado. Se colocar de menos,
vai ficar sem gosto. Se colocar demais, vai ficar salgado, né? Vai ficar... Tem que ter o tempero correto. E assim também funciona nas ações e nas nossas escolhas, né? E temos os males, o desprezo, a pobreza, a doença, a falta de amigos, a morte, né? São os maus aí. O bem, a coragem, a temperança, a confiança, o temor, o respeito, são exemplos de virtudes. E os males são esses outros que eu falei. A doença e a pobreza é algo que não depende de nós mesmos. Não está em nosso total poder de escolha, né? Todas essas atividades e essas ações devem aplicar-lhes os termos. Ou seja, a temperança, a confiança, o temor, o respeito, tem como a gente aplicar dentro das nossas ações, né? Está dentro do nosso alcance, das nossas escolhas. Agora, a pobreza e a doença, geralmente não tem como você realmente decidir, fazer escolhas diante dessa situação. A bravura, né? Por exemplo, a bravura se relaciona com uma das maiores virtudes, pois só um homem dessa espécie é capaz de fazer frente ao que na maioria das pessoas se sentiriam aterrorizadas, se sentiriam com medo, não agiriam diante dessa situação. Então, agir com bravura é uma das maiores virtudes que um homem pode ter. É considerado um ato de bravura o ato que demonstra ser destemido, face a uma morte, por exemplo, uma situação que você pode até perder sua vida. Exemplo, emergências de guerra, né? Devemos ser corajosos em situações que permitam mostrar o nosso valor. O homem honroso, né, de honra, enfrenta as coisas que estão acima das forças humanas, pois esta é a finalidade da virtude. Então, a coragem é uma virtude, ou seja, da onde você age, né, acima das forças humanas. E essa é a finalidade da virtude. Dos erros que se pode cometer e não se saber ter confiança, né? Ou seja, você não ter confiança é um erro que você pode cometer nas condições correspondentes, conforme os méritos que a regra prescreve. O que a bravura é com relação às coisas terríveis, né? É apenas o que? O simulador de coragem deseja parecer. Ou seja, tem gente que simula ter coragem, deseja apenas parecer ser corajoso. O homem que excede no medo ou vergonha, seja qual for, é um covarde, porque teme o que deve ser feito. A marca do covarde é o medo de enfrentar as situações difíceis, né? E é isso, ou seja, e é a marca do homem de bravura, né? A marca do homem de bravura é a sua disposição, a sua confiança, a esperança natural que deixa transparecer. A coragem é o meio termo entre o que inspira confiança, né, e ter medo. A coragem é esse meio termo, aquilo que inspira a confiança e o medo. O que tem coragem suporta as coisas por ser o certo a fazer e deixa de fazer se for errado. Será sempre mais fácil fugir do que nos atormenta, né, do que encarar aquilo que está te atormentando, né, realmente. Ou seja, ignóbil. Todas as nossas ações forçadas pelos nossos governantes são inferiores, pois fazemos não pelo sentimento da honra, mas sim para evitar o que é vergonhoso. Ou seja, é ignóbil aquilo que não é nobre, né? Ou seja, muitas coisas que fazemos, né, em geral, são forçadas também, né? Porque precisa ser feito, porque os nossos governantes forçam-nos fazer de determinada maneira, e assim a gente faz para evitar o que é vergonhoso também, ou seja, a gente não passar vergonha. Diante dessas situações, agir com bravura é não agir por
coerção, por não ser coagido, não agir por coerção, mas porque é nobre fazê-lo, porque tem nobreza naquilo que você está fazendo. O conhecimento, a experiência, né, com relação aos fatos, é considerado o quê? Um ato de coragem, segundo Sócrates. Sua experiência o tornará capacitado no ataque ou na defesa. Sua experiência lhe torna capacitado, né, na hora de uma situação de ataque ou de defesa, por exemplo. Saber fazer bom uso dessas capacidades é o que vai ser o diferencial aí na sua vida. Por exemplo, é como atletas bem treinados contra amadores. Vence quem tem as melhores condições, vence o mais forte, vence o mais preparado, vence o que está capacitado, vence o qualificado. E é isso. Naturalmente as coisas funcionam assim. A paixão mais do que qualquer outra coisa, anseia-se por atirar-se ao perigo, né? Nossa, é pior, né? Ou seja, a paixão nos leva a gente fazer coisas que são perigosas, que nos colocam em risco, que nos levam ao perigo realmente, né? E é isso. Ou seja, porquanto não agem tendo em vista a honra, nem como prescreve a regra, mas levado pela força da emoção. E é isso realmente, de fato, a paixão nos leva ao erro. Ou seja, não é racional, é emocional. Ou seja, agir dentro da honra também é agir racionalmente. Resultado, leva tempo, alguns menos, outros mais. Você quer resultado? Eu quero resultado, todo mundo quer resultado, todo mundo quer algo mais. Só que isso leva tempo, e alguns menos e outros mais, né? E você vai descobrindo as estratégias né, os caminhos que vão te levar aos resultados mais rápidos. E quando você descobrir esses caminhos, melhor ainda, né? Porque você vai por eles. Porque muitos estão fazendo sucesso agora? Porque já adquiriram a experiência, trilharam bem o caminho, agora mostram confiança, firmeza, porque venceram muitas vezes seus concorrentes e contra muitos inimigos perigosos. Quem está começando agora tem que ser o quê? Acima de tudo, humilde, né? Acima de tudo, e desenvolver o seu melhor nas condições que lhe permitem. E é isso. Ou seja, mudar e pensar por si mesmo, mudar, criar seus próprios métodos, crenças, acreditar acima de tudo no que faz realmente, acreditar naquilo que está fazendo, sempre tendo base a instrução que está seguindo. Seja otimista e pratique suas ações com bravura. Agir com previsão é agir com escolha, planejamento, preparação, cálculo e regra. Você sempre vai depender de duas coisas que são elas: a disposição de caráter e a preparação, o seu preparo. Aquilo que você preparou já está previsto, e nas situações imprevisíveis depende acima de tudo da sua disposição de caráter, né? Aquilo que eu falei. O que é que está pesando mais na balança? Seus vícios ou suas virtudes? O que é que você construiu por meio dos seus hábitos? Que é a regra que define quem você é hoje, né? Você, porém, não seja somente otimista, pois antes, quando são enganados sobre a realidade dos fatos, fogem à luta. Por isso a importância de agir com nobreza, por ter bondade nela. Ou seja, isso é o que faz que vale a pena. Agir com nobreza. Aquilo que você preparou já está previsto, né? E aquilo, o imprevisto, né, que acontece no dia a dia, nas nossas rotinas, sempre tem imprevisto, sempre tem coisas que a gente não está esperando. Ter coragem para se viver, para ser e viver.
que é isso, né? Ter coragem para ser e para viver. Ter coragem é se manter imperturbável, né? Lógico, oscila. Nossa vida sempre está oscilando, né? No altos e baixos e tal. Nosso emocional, ou seja, é difícil você encontrar uma estabilidade. A felicidade ela não é estável, né? A gente se lança em busca dessa estabilidade. E ter coragem de se manter imperturbável, né? E aí fica oscilando. Às vezes você está um pouco perturbado com alguma coisa. E é você buscar essa estabilidade, se manter imperturbável. É se portar como se deve, faça o que é terrível. As emoções, as circunstâncias. A coragem se relaciona com a dor. Aqueles que enfrentam o que é doloroso, agem com bravura e atingem o sucesso. Existe sempre algo que vem antes do sucesso, porque é mais difícil enfrentar o que é doloroso. E assim é a coragem, é a morte, e os ferimentos serão dolorosos para o homem de bravura, e ao contrários, né, a sua vontade, mas ele os enfrentará, porque é nobre fazê-lo, e é vil deixá-lo de fazê-lo. Ou seja, tem que encarar, tem que ir para cima, tem que enfrentar. Não sei, é assim, a coragem é isso. E quem vai para uma batalha, né, tem um perigo de perder, de morrer, de perder a vida. Mas tem que ser, a gente não vai fazer porque é nobre fazer, é nobre você enfrentar, ser corajoso, você encarar as coisas, né? Mesmo que você perca, mas é nobre, deve ser feito, mesmo que você não alcance a vitória, mas é nobre você enfrentar, lutar com todas as suas forças, encarar realmente as coisas. E quem está numa batalha, mesmo os vencedores, eles saem feridos, né? Tem feridas, tem cicatrizes que são dolorosas, saem machucados, mas mesmo assim, mas isso é agir com bravura, e é vil, né? É covardia não fazer. E quanto mais virtuoso e feliz você for, mais lhe doerá o pensamento da morte, pois é para tal homem que mais valor tem a vida. Porque a vida, quanto mais você é feliz, quanto mais sentido fizer, quanto mais virtude você tiver, né? Quanto mais qualidade você tiver, mais o ser humano tem consciência da morte. Então, pensar a morte é doloroso. Doloroso pensar a morte, pois é para tal homem que mais valor tem a vida tem mais valor. Nem todas as virtudes possuem um exercício agradável, mas a partir do momento em que se vai alcançando ali os resultados, é surpreendente, é satisfatório, é prazeroso. Nem todas as virtudes possuem um exercício agradável, né? Ou seja, você cuidar da sua saúde, você cuidar do seu corpo, né? É doloroso, precisa de regras, de rotina, mas nem sempre é satisfatório e é prazeroso. E para finalizar esse conteúdo nosso aqui, né, um conteúdo de valor realmente, né, conteúdo que tem muita utilidade realmente isso aqui. Vamos finalizar aqui com as virtudes irracionais, né? Ou seja, todo esse conteúdo está falando sobre ações, sobre escolhas, ações voluntárias e ações involuntárias. Por exemplo, a temperança, né? Tem que ter uma medida, as coisas têm que ter uma medida. A temperança é um meio termo em relação aos prazeres, e a intemperança é a desmedida em relação aos prazeres. O que isso quer dizer? Que a temperança é o meio termo em relação aos prazeres. Você tem que ter a medida correta das coisas, das suas ações, que você vai fazer. E a intemperança é a desmedida, né, em relação àquilo, é o exagero, né? Tá exagerando diante das nossas ações, das nossas escolhas. Distinguir para saber, por medida, entre os prazeres do corpo e as da alma é uma capacidade, uma habilidade muito importante, pois quem ama uma dessas coisas deleita-se sobre uma delas.
quem ama. Se eu amo os prazeres do corpo, eu deleito, me debruço sobre isso. Se eu amo os prazeres da alma, da intelectualidade, eu me aproveito disso muito, né? Ou seja, amar a honra e os estudos é ofício da alma, e é nessa situação, né, não é o corpo que é afetado, mas sim a mente humana, né? A mente. E os intemperantes se deleitam com os objetos do desejo, dos seus prazeres, buscando que a satisfação dos seus apetites. E estes são o que? Condenados por esse mal do abuso que nos torna animais, como um leão que deseja devorar sua presa. Intemperança é igual prejuízo ao corpo, né? É exagero do uso do corpo, dos desejos, dos nossos apetites. Então, as virtudes, as nossas ações, né, sejam elas voluntárias ou involuntárias, estão relacionadas às emoções, né, aos nossos apetites, aos nossos desejos, à nossa racionalidade. E finalizo mais esse conteúdo aí digital aí com o seu professor, com o professor Célio Fernandes, aí, CFR Praxis, que significa ação. Tamo junto, muito obrigado. E é isso, espero que tenham gostado aí desse conteúdo aí, que eu acredito que é um conteúdo de muito valor, de muita importância, porque está relacionado com a ética, né, com a moral e com essa capacidade de fazermos escolhas, principalmente, né, as melhores escolhas, que demonstra que devemos construir uma disposição, né, de caráter, ou seja, virtuosa, principalmente para a gente fazer as melhores escolhas para sermos felizes, né, diante das várias situações que a vida nos impõe, né? E é isso que importa, né? Ou seja, eu só vou alcançar o sucesso, eu só vou ser feliz se eu for um homem realmente virtuoso, né? E se eu tiver bons hábitos, né? Eu só vou conseguir alcançar o sucesso na minha vida de acordo com os meus hábitos, porque os meus hábitos é quem define o que eu sou hoje, quem você realmente é hoje, é o que você é hoje. E isso tudo o que? Os meus hábitos vão definir o que? Definiram realmente, né? Todas as escolhas que eu fiz foram os meus hábitos que definiram. Porque a disposição que eu tenho, que eu tive para dentro do que? Dos meus vícios ou das minhas qualidades, das minhas virtudes, definiram as escolhas que eu fiz, que eu consegui chegar até aqui, até hoje. Então isso fala muito sobre quem é uma pessoa, né? Isso faz com que conhecemos realmente quem é uma pessoa, o que ela conseguiu, o que ela fez, né? Realmente. E é importante, isso é muito importante. Mas tudo bem, né? Encerrar aqui sobre virtudes, né? Que é a frase-chave desse conteúdo, ações voluntárias e involuntárias, do livro Ética Nicômaco, livro número 3 do Aristóteles. Fiquem com Deus e até logo, até a próxima. Tchau, tchau, tamo junto.